Então vamos lá para a continuação do nosso assunto, né? No capítulo 2, manifestações e patrimônios culturais. Ele vai da página 30 à página 36, né? Disciplina de artes com o 8º ano, professora Rita. Manifestações culturais e patrimônios, né? Então, vamos ver aí. O que são, na verdade, essas manifestações e patrimônios culturais? São bens que têm características de estarem vinculadas à história, à memória ou cultura do país. Então, portanto, tem-se o patrimônio, ele pode abarcar, ou seja, ele pode ter manifestações culturais, como as tradições orais, as músicas, os idiomas e festas, além dos bens artísticos. Então, as tradições, elas são formas de manter viva uma cultura e transmiti-la a outras gerações. E quando nós falamos dessas manifestações, né, nós precisamos entender que essas manifestações elas precisam ser valorizadas, né, e ser mantidas vivas, porque uma cultura, na verdade, essa cultura é transmitida, né, de geração em geração. Então, a preservação das tradições ela é de extrema importância para a manutenção da cultura e de transmitir a mesma para gerações futuras. Então, isso tudo vem auxiliando na transmissão dos valores presentes para gerações que virão. Então, é por isso que nós precisamos entender, né, que essas manifestações ela precisa ser valorizada e é preciso que conheçamos também essas culturas desses povos antepassados. Aí nós temos as manifestações, ela é reconhecida, né, como patrimônios culturais e materiais brasileiros. Nós temos aí, né, duas imagens. A primeira vem falando sobre congadas e a segunda o tambor de crioula. Então vamos ver aí. Quando nós falamos dessa congada, né, é uma manifestação cultural, religiosa afro-brasileira. É um fogueiro, na verdade, muito antigo, constitui-se um bailado dramático com canto e dança que recria, né, o coração de um rei do Congo. Então, a congada, né, como se fossem as festas de reis tradicionais dos povos antigos, e ela é, na verdade, uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. Nós temos aí o tambor de crioula. O que é isso? Esse tambor, né, é uma dança de origem africana também, mas ela é praticada por descendentes de escravos africanos no estado brasileiro do Maranhão. E atualmente, né, ela é dançada em qualquer época do ano, mas com maior frequência no carnaval e durante as festas juninas. E aí a gente vai podendo ver e observar, né, que essas manifestações ela vem ao longo do tempo sendo valorizada, sendo ainda apresentada. Vamos conhecer também mais alguns, né, como a marujada e o coco do Nordeste. Então a marujada também é conhecida como fandango, é um foguedo típico das regiões Nordeste e Norte do Brasil e também ela é considerada uma importante representação cultural de caráter popular do folclore brasileiro. Então, quem são as pessoas que participam dessa marujada, né? Como a gente pode observar na imagem aí, né? As roupas ela pode ser, na verdade, vermelha e branca, branca e amarela. E essa marujada, ela é representada, né? E quem participa dela são os homens, e geralmente com os instrumentos musicais, e as mulheres nas danças e encenações, e também vem as encenações representadas por criança. Essa mesma marujada ela surgiu em Portugal, como uma comemoração no contexto das conquistas e descobrimento marítimo lá pelos séculos XVI e XVII. Mas ela chegou ao Brasil através dos portugueses que colonizaram o nosso país. Mas sofreu, né, em terras brasileiras algumas modificações e adaptações, ficando dessa forma um pouco diferente do fandango de Portugal. Mas mesmo assim ela continua com suas tradições, com suas apresentações sendo colocada, né, para que a população e o povo possam ver. Ela foi celebrada lá no Nordeste desde 1798. E o coco do Nordeste, o que é isso? Né? É uma dança de roda, como vocês podem estar observando, né? E é o ritmo da região Nordeste do Brasil. De origem remota, surgiu nos engenhos de açúcar da antiga capitania de Pernambuco, atuar, né, lá em Alagoas também,
com influências, né, dos africanos e do bailados indígenas. Então, a primeira referência que se tem sobre o coco do Nordeste, né, ela vem da segunda metade do século XVIII. Aí diz assim: as danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade e também que toda manifestação cultural, tradicional e popular de um país deve ser valorizada e protegida. Então vamos ver por quê? Porque, na verdade, tudo isso aí ela pode ser definida como uma manifestação, como dança, né? A festa, a música, a literatura, o folclore. E na verdade, o povo ele produz e participa de forma ativa. Então, na verdade, o que seria, então, a chamada cultura, né? É o resultado de uma interação contínua entre pessoas de determinadas regiões, né? E um complexo de padrões de comportamentos e crença de um determinado povo. Então, nasceu da adaptação do ser humano ao ambiente onde vive e abrange, na verdade, inúmeras áreas do conhecimento, como vocês podem ver, a crença, a moral, as ideias, os hábitos, as tradições, os usos e os próprios costumes, também chamamos também os artesanatos, né, que engloba todo esse contexto. Bonecos que falam. O que é isso? Nós podemos chamar. Então, nós vamos ver aí, né, os bonecos que falam. O teatro de fantoche, o teatro de bonecos, o teatro de marionete, na verdade, ele é um termo, né, que designa, na verdade, ela vai designando aí no teatro a apresentação feita por fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação especial, onde o palco, as cortinas, os cenários e demais caracteres próprios são construídos especialmente para a apresentação. E a gente pode observar, né, que para construir, na verdade, esses bonecos, né, nós temos aí o mamulegueiro, chamado de Valdec de Garanhuns. Para se fazer, na verdade, esses bonecos, né, é necessário e é preciso que se tenha várias habilidades. Mas aí nós vamos ver, mamolenga que nada. E aí vocês podem estar observando as imagens e o mamulengo é um tipo de fantoche, do Nordeste brasileiro, especificamente do estado de Pernambuco. É de origem controversa, mas acredita que ela originou-se na molenga, né, de momolenga, ou seja, momole, ideal para movimentos vivos ao fantoche, né, que na verdade são os bonecos que são manipulados de forma que os autores eles utilizam, né, as mãos para fazer a encenação desses bonecos. Então, as apresentações elas acontecem em praças, em geral durante os festejos religiosos, apresentando temáticas bíblicas sobre a própria atualidade. E aí, como vocês podem ver, né, esse teatro de boneco, né, na verdade, né, são bonecos feitos e utilizados, né, suportes como o próprio arame para fazer, né, essa manipulação do boneco. Então aí a gente vai poder ver algumas técnicas específicas para o desenvolvimento, né, do teatro de bonecos, que são bonecos nada mais do que feito, né, pelos mamulegueiros, e eles utilizam algumas técnicas importantes. Nós temos aí a marionete, né, é uma forma particular e animada por uma pessoa e que se distingue pela manipulação que resulta da introdução da mão numa espécie de luva em que o dedo indicador vai suportar a cabeça do boneco e polegar e o anelar suporta os móveis e move os braços. Então a gente pode observar, né, que a utilização da mão dentro de um boneco de fantoche é o essencial. Nós temos aí o boneco de vara. Como são esses bonecos de vara? Ele é manipulado através de varas ou hastes, que podem ser de madeira, plástico, metal, né? E também nós podemos utilizar o próprio alumínio. Ele pode ser tanto um simples objeto preso numa vara, né? Como também ser constituído por mecanismo, né, de várias varas para movimentar tanto a boca, o braço e as pernas. E o próprio fantoche, né? Uma forma particular, animada por uma pessoa que se distingue pela manipulação, que resulta na introdução da mão numa espécie de luva, em que o dedo indicador vai suportando, né, toda essa parte aí. E aí a gente vai podendo
observar que, na verdade, esse fantoche ele vem sendo utilizado diversos materiais. E o boneco de manipulação, nós temos aí, que é a técnica que os titereiros manipulam o boneco por contato direto, né? Direto, ou seja, mostrando na plateia. E é preciso que esses mesmos titereiros ele possa controlar a cabeça enquanto sustenta o peso do boneco pelo quadril. Então é de suma importância, né, que esses bonecos eles tenham, né, um suporte feito, seja ele de arame, né, de alumínio, para dar o suporte devido, né, na segurança ao apresentar, né, um teatro à plateia. Então aí segue a nossa atividade, né, nosso segundo assunto, nossa segunda parte desse assunto, falando sobre as manifestações patrimônios culturais. Então a gente precisa entender que precisamos de uma forma ou de outra estar mantendo viva essas tradições trazidas principalmente lá dos povos africanos.